Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma Assembleia. Meu nome é Antônio, para quem não me conhece, vocês me conhecem, mas não me conhecem pelo nome. Eu quero fazer uma leitura, mesmo que não seja a leitura do dia de hoje, mas que seja uma leitura em homenagem ao Dia dos Pais de amanhã. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele der fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecerem na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois ramos, que permanecem em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então vamos ficar todos de pé para fazer uma oração do Pai Nosso. Mais uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora, para dar continuidade à nossa reunião, para dar a palavra para Amparo, ela que vai coordenar essa reunião do dia de hoje. Bom dia a todos e a todas, novamente. Em nome do sindicato, iniciamos agora a nossa Assembleia. Saudamos a todos presentes e convidamos para compor a mesa a senhora Maura, beneficiária do Programa Nacional de Habitação Rural. Representando a Central das Associações, MEI. Coordenador-geral da FECAP Bahia, Rosimar Leite. Silvanei Barbosa, representando a Coapa. Isabel Cruz, coordenadora-geral do sindicato. Nesse momento, passo a palavra para a senhora Maura. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Maura Santana Santos. Eu sou do sítio Alto do Cavali, região da Pedra. Então, eu sou há muitos anos só no sindicato. Então, eu já fui beneficiada várias vezes. Meu marido e minhas filhas. Então, agora, o muito benefício é da habitação rural. Eu fico muito feliz de eu ter 28 anos de sindicato, eu também tenho de sócia. E eu agradeço a Deus e eu nunca abandonar. Eu já levei uns 3 anos sem pagar. Mas eu renovei de novo e estou até hoje. E eu quero continuar. E eu peço a Deus que ninguém deixe, porque às vezes a gente faz benefício
pouco, mas tem na mão da gente. E eu peço a Deus que tudo que a gente fizer no sindicato, tudo que a gente faz, vai em frente. Demora, mas a gente recebe com a graça de Deus. E muito obrigada a todos. Obrigada, Ana Maura. Meire, uma palavra agora mesmo. Bom dia a todos e a todas. A maioria que eu creio que me conhece, deve saber, mora em Moenda. Atualmente estou como presidente da Central das Associações aqui no município. Não sei se vocês têm conhecimento, né, que existe uma central de associações aqui no município. Essa central existe há 10 anos, fez 10 anos agora em maio. Estamos aí na luta junto com o SINDRAF, né, que é a mãe da central, porque nos reunimos no espaço do SINDRAF, utilizamos computador, impressora, tudo que é do SINDRAF. Então, durante esses 10 anos de vida da central, o SINDRAF tem sido o nosso braço forte, o nosso apoio ali, a nossa coluna de apoio. Tudo que precisamos, o SINDRAF é quem está junto conosco. Né? A Central das Associações ela foi criada com a finalidade de apoiar as associações no que elas precisassem, na parte de documentação, de estar resolvendo o que fosse possível, né, dentro da central, resolver para as associações. No início, visitamos muitas das associações, a nossa dificuldade em permanecer com a visita é porque não temos um transporte, então por isso que não temos feito visita, mas a central está assim, tentando resolver essa situação para que a gente possa voltar a fazer as visitas nas comunidades. Sei que durante esse longo tempo, teve assim uns altos e baixos, muitas associações fecharam, não foi por falta de incentivo da central, porque quantas e quantas vezes, mesmo eu não estando como diretora-presidente, mas eu sempre procurei incentivar os presidentes a não fechar, não dar baixa nas associações, porque uma comunidade que não tem associação, ela perde de ganhar muitos benefícios. Você, individualmente, você pode ir no sindicato, você pode ir na Secretaria de Agricultura, você pode ir em qualquer outro lugar e conseguir um benefício para você. E a comunidade, como é que fica? Mas quando entendeu? Você consegue quando é uma coisa para você, né? Mas quando é em benefício da comunidade em geral, você não tem assim
dos agentes de desenvolvimento da agricultura familiar. A gente já fez a apresentação algumas vezes também aqui no sindicato e está à disposição de vocês para vocês estarem procurando também, para poder fazer algum serviço de assistência técnica com os agricultores. Né? Saudar a mesa aqui em nome de Rosival, né, que é uma liderança da FETAC, que é a Federação do Sindicato faz parte, fazer aqui o registro, né, da Rádio da Cidadania, que está fazendo a transmissão também, através do Facebook e através da própria rádio. Meu amigo e parceiro José Raimundo, que sempre dá esse apoio a gente. Dispensar falar de Isabel, porque todo mundo também já sabe a luta, né? Central das Associações, a sócia do sindicato, né, que está aqui representando vários de vocês. Enfim, agradecer a presença de todo mundo. A gente fica muito feliz quando encontramos as assembleias assim, bonitas, cheias de pessoas. Isso é importante. E minha tia simplesmente fazer uma homenagem a todos os pais aqui presentes, né, no seu dia amanhã. E desejar assim muita saúde, muita felicidade. Um dia muito importante com vocês, com as famílias de vocês. Que Deus possa abençoar e cuidar de cada uma, né, de cada uma família, né, que normalmente tem os pais e as mães ali, muitas vezes, que fazem os papéis de pai e mãe, muitas vezes. Então, agradecer a cada um de vocês que vieram, parabenizar os pais pelo seu dia, desejando muita saúde e prosperidade sempre. Muito obrigado. Obrigada, Silvanei. Com a palavra agora, o senhor Edson. Bom dia a todos, obrigado. Eu estou representando aqui a Ótica Zeferino. A gente já firmou parceria aí com os associados, onde vocês vão ter benefícios em relação a descontos. Com oftalmologista, certo? Vamos ter agora o dia 28, doutora Laura, é oftalmologista mesmo, não é optometrista, verificando fundo de olho, catarata, glaucoma, tá? Entre outros que vier ter acontecido, entendeu? E firmando mais uma vez, fortalecendo aqui a associação, está de parabéns, casa cheia. Só para vocês terem uma ideia, gente, uma folha de papel a gente consegue rasgar, 2 folhas a gente consegue, 3 não, 3 a gente consegue. Agora, como a associação está fortalecida, se você pegar um envelope, 50 folhas, você não consegue. Então a associação é forte, entendeu? Se a gente se unir, já com os benefícios que temos, tá, a gente só tende a crescer. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, senhor Edson. Agora com a palavra, Rosival Leite. Pode falar, eu faço o final. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sempre que venho a Tancredo, eu gosto de ficar muito à vontade, Bel. Se a turma conseguir me ouvir, eu vou preferir falar sem microfone, que eu gosto de ir perto das pessoas. Então vou pedir licença a vocês, se não tiver problema. Todo mundo consegue me ouvir? Acho que não, não. Consegue, pessoal? Sim, peraí, ele vai sair daqui. Porque aqui ele não consegue andar, vai lá e vai cá. Bom dia, companheiras. Bom dia. Oxente, não é todo dia que eu venho aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos companheiros. Bom dia. Aqui as mulheres estão mandando, viu? Eu quero primeiro agradecer a Deus da gente ter a oportunidade de estar mais uma vez nessa terra maravilhosa que eu amo muito, que é Tancredo Neves. Saudar a Isabel e pedir ela para vir aqui para eu dar um abraço. Porque Isabel transmite uma energia tão positiva que eu já abracei ela quando cheguei, mas sempre que a gente tem uma pessoa como Isabel perto, a gente se sente mais forte, sabe, Bel? Mais feliz, porque você é símbolo de coragem e de felicidade. Para quem não sabe, Isabel é diretora lá da FETRAF e às vezes ela passa alguns dias fora do sindicato aqui. E eu não sei se as pessoas sentem a falta, Bel, ou que pensam que você está passeando,
mas essa mulher linda aqui, quando não está no sindicato, está correndo a Bahia para ajudar os agricultores de outros municípios. Então você é um motivo de orgulho para nós da FETRAF, e eu não poderia perder a oportunidade de falar isso aqui. Eu acho que você não vai conseguir nunca substituir Anne, mas está fazendo um pouco do que ela fazia com os agricultores da Bahia, do Brasil. Obrigado, Bel, por tudo que você tem feito por mim e pela Bahia toda. Silvanei, Edson, as nossas companheiras que estavam aqui na mesa também, vou dispensar falar o nome de cada um. Obrigado também pela colaboração e pela luta de vocês. Carlos, que não está aqui, sempre eu falo que Carlos é o meu filho, Bel, pela competência que ele tem e o carinho também, uma figura espetacular que eu aprendi a gostar, um jovem lutador, né, guerreiro, que está aí na correria por melhores dias para a nossa turma da agricultura familiar. Juarez, coordenador, está ali atrás. Juarez tem conversado muito mais com o Luiz esses dias, porque eu estou circulando bastante para poder discutir com nossa turma algumas situações. Então, companheiros e companheiras, eu vim a Tancredi e estou rodando a Bahia, Bel, para falar um pouco com as pessoas sobre esse momento que o Brasil está vivendo, sobre o momento que a Bahia está vivendo, mas sobretudo a classe trabalhadora e a agricultura familiar. E a juventude, aqui a gente é diferente de alguns outros municípios, a gente está vendo também uma quantidade de jovens, mas a companheira Meire foi muito feliz quando ela fala dessa questão do conhecimento, que é o maior patrimônio que as pessoas podem ter. Por isso que eu estou andando muito. Eu tive 60 dias de tratamento, porque eu tive uma diverticulite, mas estou bem recuperado já e voltei a circular para conversar com as pessoas, porque às vezes a televisão, a grande mídia não fala para a gente algumas coisas. Então quem é que tem que falar para nós? Nós mesmos, nós que somos lideranças estadual, territorial, municipal, que tem que passar uma mensagem mais clara do que está acontecendo, para a gente se preparar para o futuro, porque a vida ficou muito dura. Então, primeiro, pessoal, é a gente entender que nós tínhamos um projeto em curso no Brasil, que era um projeto que dialogava com a pobreza, era um projeto que dialogava com a juventude, era um projeto que dialogava com a agricultura familiar, e hoje nós temos muitas dificuldades para superar. Primeiro, é que a gente tinha programas e ações essenciais no Brasil e que vinha ajudando muito no desenvolvimento urbano e rural, no desenvolvimento da agricultura familiar. E todo mundo acompanhou que no final ali do ano passado, o Brasil sofreu um golpe. E aí alguns dizem que o PT e Dilma tomou um golpe. Mas na verdade, nós tivemos um golpe na classe trabalhadora, sobretudo na agricultura familiar. Eu acho, não sei se eu tenho até meio-dia para falar, Bel, porque as pessoas certamente vão perguntar muito, porque eu vou falar de coisa que as pessoas ainda não sabem em sua plenitude. Algumas a gente vai ficar um pouco triste e outras nós vamos ficar meio que desesperado, porque o que vem aí pela frente é muito difícil, é muito duro, é o fim para alguns. E a gente vai ter clareza e muita paciência para falar, transmitir a mensagem e também para ouvir bastante o que as pessoas têm. Então, primeiro, pessoal, com a história do golpe na classe trabalhadora, se aprofundou as principais reformas que eles discutem quanto prioridade para o Brasil, eles discutem quanto às reformas que criam a condição mais favorável. Mas a reforma trabalhista, que eles já aprovaram, e o presidente, que para mim é um presidente que a gente não reconhece, primeiro ele sancionou um processo em que os trabalhadores vai ter muita dificuldade. Quem aqui já trabalhou em uma empresa, seja no comércio, seja na indústria ou em qualquer outra empresa, levanta a mão. Algum dia na vida. Tem um ali. Observem bem.
Quem trabalha hoje no comércio, na indústria, tem uma carga horária de 8 horas diária e 40 horas semanal, geralmente é esse o padrão. Com a nova reforma trabalhista, o cidadão passa a ter um outro horizonte quanto a isso. E aí tem duas coisas na reforma trabalhista que parece que não atinge nós, da agricultura familiar, mas quando a gente vai ver o nosso filho, um irmão, um parente, alguém nosso que é trabalhador de carteira assinada ou com contrato de trabalho ou qualquer uma outra modalidade, é atingido diretamente. Primeiro, o trabalhador tem duas questões. Uma é a pejotização. O que é a pejotização? Antigamente, ou logo ali atrás, se a prefeitura, se o governo do estado ou se uma empresa contratasse uma outra empresa para fazer qualquer serviço, ela tinha responsabilidade com qualquer passivo que aquela segunda empresa deixasse com o trabalhador. Com a nova regra, o processo chamado pejotização, uma empresa pode contratar outra empresa, que pode contratar outra empresa, que pode contratar outra, que pode contratar outra, e aí é um poço sem fim, porque a primeira contratou por 2.000 aquele serviço, a segunda contratou já por 1.500, a terceira por 1.000, a quarta por 500 e por aí vai, e para o trabalhador, a última que vai contratar não vai chegar quase nada desse recurso. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto são dos direitos trabalhistas, que a gente tem direito, ou tinha a FGTS, a férias, que com a história da reforma, vários desses pontos estão ameaçados. E aí, essa última empresa, se pagar ou não pagar o trabalhador, nenhuma das outras que sublocou, subcontratou, não tem nenhuma responsabilidade jurídica trabalhista. Ou seja, primeiro elemento é que o trabalhador fica totalmente desguarnecido de qualquer ação judicial, porque o processo da pejotização pode fazer todo esse dano com o trabalhador. Segundo, trabalho intermitente. Olha que nome bonito. Eles vão inventando uns nomes bonitos para iludir as pessoas. Trabalho intermitente. O que é isso? Rosival tem uma empresa ou uma grande fazenda, e aí é o agronegócio, que contrata Edson. Mas Edson lá atrás, antes da reforma do Temer e seus deputados, Edson tinha de Rosival, que é o empresário do agronegócio ou da indústria ou qualquer uma outra empresa, a condição de trabalho também diário de 8 horas, tenha o serviço para fazer ou não, e no final do mês, Edson tinha a condição de receber o mínimo. O que é o mínimo no Brasil? Um salário mínimo. Tivesse ou não algo para ele fazer. Com o trabalho intermitente, Rosival pode dizer para Edson que só precisa do serviço dele na segunda, de 1h da tarde às 2h. Na terça não vai precisar hora nenhuma, na quarta pela manhã, no domingo. E aí Edson vai dizer, mas o domingo é minha folga. Bom, mas você que sabe, se você quiser vir, venha, se não quiser, fique em casa. E no final do mês, se olhou quantas horas Edson trabalhou no mês, deu 10 horas. Então tire sua notinha de 10 horas e você vai receber 10 horas. Então olha que absurdo. Olha que absurdo, proteção total e condição total para o empresário e fragilidade total para o trabalhador que tinha direito mínimo, e agora, se facilitar, vai ter direito a 100 contos, 50, 200, o que o patrão precisar dele e a hora que precisar. Então, eu só estou falando de 2 pontos, pessoal, que já é danoso, para a gente não perder amanhã aqui falando de tudo, porque não é brincadeira. Tem a ver com a agricultura familiar, um bocado de coisa. Primeiro que nossos filhos, alguns deles que não estão na sucessão, eu vou falar isso daqui a pouco, Bel, ele vai no sonho de ir para a indústria, de ir para o grande mercado, de ir para a construção civil, de ir para o comércio, porque ainda é um pouquinho
do que se tem nos pequenos municípios, e tem tudo a ver, porque isso tem a ver com a vida dele. E se tem a ver com a vida do meu filho, tem a ver comigo. Então, primeiro é isso. Então, a reforma trabalhista é uma reforma que acaba com o trabalhador, acaba com a CLT, né, que foi promulgada ali na Constituição de 1988, que criava a condição e um pouco de conforto para os trabalhadores. E isso tudo foi uma luta nossa, do movimento sindical organizado, rural, urbano, da construção civil e por aí vai, todos os sindicatos. Então, lutas de muitos anos, que em 88 é promulgada com a Constituição, que eles acabam numa canetada junto com aqueles deputados e deputadas que com discurso bonito no microfone, mas que é o adversário direto do trabalhador. O trabalhador, inclusive, que deu uma carta em branco para eles. Porque quem elegeu os deputados que votaram sim na reforma trabalhista e que votaram sim agora no Temer? E o que é que está acontecendo no Brasil? A política brasileira, ou parte da política, o judiciário e o executivo têm tomado posições muito difíceis de compreender. Mas, Rosival, por que muito difícil de compreender? Observem, no Brasil hoje nós temos 2 pesos e 2 medidas. Dilma, eles impeachmentaram com um diálogo que teve pedalada fiscal. E o que é pedalada fiscal? Pedalada fiscal é quando eu pego um dinheiro daqui, uso aqui e dou uma camuflada. Então, Dilma pegou dinheiro para pagar o Bolsa Família e eles falaram que era pedalada fiscal e tiraram Dilma por isso. Mas Temer que está aí, que teve agora 262 deputados que votaram sim, e é importante a gente lembrar cada um deputado da Bahia que votou sim, porque o que eu vou falar aqui é grave. Todos nós, eu vou pedir às pessoas para se concentrar, porque o que eu estou falando aqui, para os que no final acharem importante, vão precisar falar para o seu filho, para a sua associação, na igreja ou onde quer que seja, quem entender que é importante. Eu rodei um bocado para chegar aqui, justamente para tentar passar uma mensagem positiva do ponto de vista de informação para vocês terem. E não é todo dia que a gente consegue estar em Tancredo Neves. Então, pessoal, nós visualizamos aí nesses 60 dias, nesses últimos 30 dias, a TV massificando um cidadão chamado Loures, um deputado, assessor de Temer, com uma mala filmada, ele saindo com a mala com 500 mil reais, ou não foi? Todos lembram dessas reportagens da Globo? E logo depois da filmagem aparecer, devolveu-se a mala com 436,66 mil, depois foi e devolveu os 34 mil, para completar os 500 mil, que era a primeira parte da aposentadoria de 20 anos deles, porque lembra a cobrança deles para a JBS, que o Wesley, que defragou esse processo contra esses caras, gravou uma conversa com o Temeroso, colocando inclusive esses aspectos, provado, porque tem filmagem, tem a Polícia Federal seguindo um cidadão. Mas esse processo, que Temer está dentro até os dentes, tem filmagem, tem gravação do empresário que ele pediu aposentadoria por 20 anos, uma aposentadoria até pequena, 500 mil, não é? 500 mil por parcela, não é uma aposentadoriazinha, não é? Mas esse mesmo, 262 deputados disseram que ele é o direitinho. Então, olha que controvérsia no Brasil. Uma presidente séria, direita, foi impeachmentada porque eles dizem que fez pedalada fiscal.
Já um presidente que recebeu a empresa em horário impróprio para acertar as coisas, tem filmagem eles pedindo essa aposentadoria pequena de 500 mil por 20 anos, que um principal assessor e deputado foi pego com a mala de 500 mil, os 262 deputados absolveram. E agora, Isabel, eles estão falando de continuidade da reforma previdenciária. A reforma previdenciária, que não precisava mais ter, e eu vou falar por quê. Porque a Seguridade Social é uma caixa desse tamanho, que todo mês os trabalhadores no Brasil contribuem com o INSS e que vai para essa caixa e enche a caixa. Dessa caixa sai o recurso para a Previdência, que paga aposentadoria, para a saúde, para o SUS, TIS e para outras ações. Então é Seguridade Social, são várias ações que é pago com o dinheiro que está dentro dessa caixa grande chamada Seguridade Social. Aí eles falam que o Brasil tem um passivo, tem um déficit na Previdência. Mas olha outra controvérsia. Primeiro, como que tem déficit que eles criaram ou aumentaram inclusive um mecanismo chamado DRU, desvinculação da receita da União, criando a condição de poder tirar da Seguridade Social 30%. Como é que algo está quebrado e eu crio um mecanismo para tirar 30% do dinheiro, que isso significa aproximadamente 12 bilhões por ano? Aí tira da Seguridade Social, aí eu estou falando da Previdência, Saúde e outros que está dentro da caixa, para botar onde quiser, na ponte de João Leão aqui, a ponte Salvador-Itaparica, que são bilhões de reais, ou em qualquer outra coisa. Então eu tiro do pobre, da aposentadoria, eu tiro da saúde, mas eu jogo onde eu quiser, porque esse é o processo. Então, como que está quebrado? Primeiro é isso. Segundo, como que está quebrado? Se o relator da reforma da Previdência, que é um contrapovo, que é um que não defende o trabalhador, deve à Previdência milhões. A empresa dele, do relator da Previdência, deve milhões. O Bradesco e outros bancos, prefeituras e outras empresas deve milhões à Previdência. O agronegócio deve milhões à Previdência. E Temer, esses dias aí, deu uma liquidaçãozinha de alguns bilhões para essas empresas que devem à Previdência. Então, se Temer cobrasse das empresas que devem à Previdência, a caixa da Previdência lotava de dinheiro e sobrava para X anos. Então, como que a Previdência está quebrada? É só cobrar daqueles que é amigo de todas as horas dele. Então, só para a gente compreender o que está acontecendo no Brasil. Não, eu tiro do pobre, eu tiro do trabalhador, e eu tenho que cada vez mais colocar na mão do empresário. Isso que está em jogo no Brasil. Porque vocês estão entendendo, né? Para o trabalhador eu quero cobrar, porque eu vou falar da reforma da Previdência, mas para as grandes empresas e para deputados que têm empresa, eu faço o contrário, eu dou liquidação de dívida, eu não cobro mais nada. Eu assino um documento que diz, a empresa tal não deve mais à Previdência. Estão entendendo? E por que não precisaria mais ter reforma da Previdência? Porque a Previdência vai quebrar. Com a pejotização e o trabalho intermitente, se eu recolhia 1 bi, que eu estou falando aqui agora é exemplo, de Previdência por mês, eu vou passar a recolher 10, 20, 30% disso, porque as empresas agora não vai mais, com o trabalho intermitente e com a pejotização, contribuir o tanto que contribuía, porque as pessoas, na sua maioria, vai ter trabalho clandestino. Então quem vai contribuir com a Previdência?
Então não é só a história da aposentadoria. Nas visões de que a reforma da Previdência interessa ao Bradesco, interessa ao Santander, interessa ao Itaú, que vendem pacote de Previdência. E eles têm um mercado para expandir, que é a classe média. Não é nós, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar nunca mensalmente a Previdência. Mas os grandes bancos querem essa fatia gigante do mercado da Previdência, que é a classe média, que vão contratar com eles pacote de Previdência privada. Aí, o que é que impede esses bancos e outros que hoje têm bilhões de fazer uma ofertazinha para alguém aí também de uma aposentadoria, para poder aprovar o pacote de reforma trabalhista e previdência? O que é que impede? Porque só interessa a eles. Porque a reforma da Previdência, gente, que vai voltar, e nós temos que estar preparados, porque a reforma da Previdência diz o seguinte: primeiro, para nós, agora eu vou falar de nós, sair do cidadão que trabalha em empresas e estou vindo para o agricultor familiar, que é eu e vocês. Primeira idade. Hoje o sindicato organiza tudo, não é? Prepara toda a papelada junto com o agricultor, que às vezes o agricultor tem dificuldade, e aí encaminha o procedimento para a avaliação da Previdência para conceder ou não a aposentadoria. Então hoje eu preciso ter os meus documentos organizados e provar com provas plenas que eu faço lá o exercício da atividade da agricultura familiar. Só que agora, com a reforma da Previdência que eles querem fazer, primeiro eu vou ter que ter os documentos, mas vou ter que contribuir, e a idade, que hoje é 55 anos para mulher e 60 para homem, também vai mudar. Vai mudar para mais. Aí era 65 anos para todos, agora tem uma diferençazinha, que eles estão na discussão lá, para poder ver se aprova ou não esse pacote de maldade com o agricultor. Então, primeiro é a idade que nós vamos estar penalizados, e as mulheres muito mais, porque as mulheres da agricultura familiar, além dela ajudar o seu companheiro e os filhos lá também, chega em casa, ela ainda tem a jornada do lar, que é pesadíssima, não é? É a comida, é a roupa, é às vezes o cidadão que ainda chega tomando umas pingas e dá trabalho às companheiras, e por aí vai. É o bebê que tem que ir para o colégio no outro dia. Então tudo isso é tarefa da mulher. Então a mulher da agricultura familiar, ela trabalha demais, é uma guerreira. Vocês são guerreiras, mas então é as que de fato é mais penalizada com a reforma da Previdência. O homem também, mas as mulheres muito mais. Então, primeiro é a idade. Segundo, nenhum de nós vai mais se aposentar, porque eles estão dizendo que nós vamos ter que contribuir por no mínimo 25 anos. É só 25 anos, gente. É só 25 anos com mensalmente, sem parar, todo mês, chova que faça sol. Se tiver muita chuva tem que contribuir, se tiver muita seca tem que contribuir, se adoecer tem que contribuir, porque se não contribuir não vai aposentar. Lá atrás tinha várias defesas, hoje tem uma defesa dos 5%. 5%, gente, vai dar no salário de hoje R$48 todo mês, que vai vir um boletozinho com 12 prestação da Previdência, que todo mês eu vou na lotérica ou no Banco do Brasil ou na Caixa pagar. E hoje é familiar o processo da agricultura familiar, mas com a reforma da Previdência, se eu tenho 5 pessoas dentro de minha casa, que está de maior, o pai, a mãe mais 3 filhos, todos 5 têm que pagar. A contribuição, ela não é familiar, ela é individual. Aqui, dos que estão aqui, tem algum agricultor que teria condição de contribuir com 25 anos com esses R$48? Se tiver, levante a mão aí.
Então não está dado a senha. Se ninguém vai ter condição de pagar, porque as pessoas vão escolher entre comer e pagar a previdência, e óbvio que vai comer. Senão também não vai chegar lá, porque se não bota os nutrientes na barriga, vai adoecer e vai embora para o outro mundo e não vai se aposentar. Então as pessoas vão escolher comer. E que alguns, aqui talvez não, Bel, mas no semiárido é maioria absoluta, come hoje, porque o Lulinha, que eles estão batendo muito, o Lulinha do PT, que eles dizem que é ladrão, criou a condição da gente viver. Lulinha criou programas essenciais para o Brasil, ou ampliou, e muita gente no Brasil hoje come. Eu já estou indo para municípios conversar, Bel. Quando eu falo algumas perguntas, Silvanei, levanta sempre uma senhora agricultora, na maioria velhinha já, chorando, que ou não pagaram garantia safra, porque alguém da família tem uma motocazinha. Aí a motoca, agricultor não pode ter mais a motocazinha não, que Lula fez com que a zona rural inclusive tenha engarrafamento. Os pés no chão que nem nós, olha como eu estou bonito hoje, mas eu sou um agricultor igual a vocês. Há 10 anos atrás eu tinha uma sandália havaiana, um shortinho para vestir e uma camisa de agricultor, que eles dizem que a camisa de agricultor, seu Antônio, tem que ser aquela suja toda lascada. Não é a pior possível. É o que eles têm no imaginário, que agricultor tem que ser morto, tem que estar lá no canto dele, ele não cabe na sociedade cá. Ele não tem que estar nos espaços que eles que dizem que é doutores estão. Então a gente tem que compreender bem isso. Então, meus companheiros, tem levantado senhoras e senhores da maioridade e tem dito: seu Rosival, eu estou passando fome. Eu estou passando fome porque eu perdi minha safra ano passado e não recebi uma garantia safra, porque tem uma motoca de meu filho que foi tirada em meu nome, porque eu tinha um créditozinho que Lula criou a condição. Porque meu marido, por conta da minha situação, foi lá para Goiás trabalhar colhendo alguma coisa por 3 meses. Então ele cortou, porque meu marido teve lá aquele salário e descontou alguma coisa lá, e eles impedem hoje de acessar o garantia safra da safra que a pessoa de fato perdeu. Bolsa Família, eles cortaram um bocado. Eu sei que tem alguns que é problema mesmo, que isso é do município. Não foi Lula nem Dilma que cadastrou ninguém no Bolsa Família. Se tem mulher de vereador, se tem mulher de prefeito, isso não foi Lula nem Dilma, é no município, ou não é? Não é na assistência social do município que faz o cadastro? Então o que é que Lula e Dilma tem a ver com alguém que tem condição, que está cadastrado lá? Tem a ver o prefeito ou a prefeita e o seu gestor do SUAS lá, que cuida dessa parte. Então imaginem essas situações. Então, companheiros e companheiras, o que está claro é: os agricultores vão morrer sem se aposentar. Todos nós estamos condenados pelos 262 que votaram em Temer e vão votar na reforma da Previdência, se a gente não reagir agora, Bel. E não tem se entendido isso, porque quando eu ligo para Bel e disse: Bel, nós vamos precisar de 5 ônibus aqui em Feira, ou em Salvador, ou um em Brasília, ela fala: Rosival, eu estou falando, já liguei para o presidente da associação, mas parece que eles não entenderam ainda. Parece que o agricultor não entendeu ainda que os dias estão contados. Se essa reforma da Previdência passar, gente, acabou. Podemos arrumar a mala, vai ter ainda alguns teimosos, porque agricultor é muito teimoso, né? Agricultor é símbolo de muita coragem. Ele está ali com uma dificuldade extrema, mas ele está ali, porque ali está a cultura dele, está a história, está os laços familiares, está tudo ali. Então, meus companheiros, ouçam o que eu vou dizer. Quando essa negona bonita, retada, junto com a direção do sindicato, chamar o presidente da associação, chamar os agricultores, que a gente tem que tomar a rua de Tancredo Neves, que a gente tem que tomar as ruas em Feira de Santana, que a gente tem que tomar as ruas em Brasília, que a gente tem que tomar as ruas em Salvador, coloquem a farofinha dentro da marmita e um vaso com água e vamos correr atrás do prejuízo, porque se esse negócio passar, esqueça para nós
esqueça para nossos filhos, é o fim da agricultura familiar. É o fim. Tem alguém aí torcendo porque acha que isso é o fim do sindicato. Muito pelo contrário, vai ser o fim do agricultor, mas do sindicato não, porque nós vamos ficar mais forte. Aí a gente tem que ter clareza no papel que o sindicato cumpre, tá junto com o sindicato, não esquecer da luta, agora vir lutar, porque nem Isabel junto com os 10, 12, 15 diretores dela que vai mudar o mundo, que vai mudar a previdência, que vai fazer cair esses hipócritas que falam e legislam contra nós, contra o trabalhador, que vai mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo somos nós, gente. Somos todos nós juntos. Se isso não estiver claro na cabeça dos mais maduros que está aqui, na cabeça dos que estão na minha idade e nos jovens, minha companheira, porque você certamente é fruto de um grande programa que esse projeto vencedor colocou à disposição do trabalhador, que é ter mais faculdades. Nós tínhamos na Bahia o que de faculdade? Hoje nós temos várias. O barbudo, que eles chamam de analfabeto, está vindo em Cruz das Almas, dia 18, receber um título de doutor do Recôncavo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O Lulinha, que eles dizem que é o analfabeto, que eles dizem que é o ladrão, vai vir receber mais um título entre os milhares que ele já tem de doutor. Porque o analfabeto, como eles dizem, já recebeu o título de várias universidades internacionais, de várias no Brasil, e vai estar vindo na Bahia também receber título de doutor. Um trabalhador igual a mim, igual a você, que construiu um novo horizonte para nós. Mas muito de nós não entende isso, porque o ProUni, o FIES e outros, o Mais Médico, o Ciências Sem Fronteira, Luz para Todos, Água para Todos, Cisterna, a motoca que tinha financiamento a zero, os móveis que tinha isenção, que a gente comprava, todo mundo. Eu ia na casa do agricultor, lá meu pai, era um fogãozinho de lenha, uma panela toda suja, preta, porque dava trabalho até para comprar o bombril para lavar, não tinha água, vida dura, difícil. Aí hoje nós temos tudo e esquece de tudo. Porque o que é que nós temos em casa? Eu tenho ido em casa de trabalhador e temos que ter tudo isso e mais, viu, gente? Nós temos agora smartphone. Smartphone é uma TV que já pega internet. Aí o nosso menino vai lá e assiste Scooby-Doo, não sei o que. Ali. Nós não entendemos isso. Há 10 anos atrás, lá em casa,